E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona, educador financeiro do Blog de Valor e estou aqui hoje na sede do BTG Pactual para falar sobre investimentos em renda fixa ou em renda variável. Bom, é muito comum que eu receba dúvidas das pessoas perguntando sobre onde investir, se é melhor investir em renda fixa ou se é melhor investir em renda variável. Essa é uma pergunta que infelizmente eu tenho que te dizer, se você também tem essa dúvida, que ela já está errada na origem. A pergunta está errada, né? Vamos entender por quê. Bom, um investimento em renda fixa é aquele investimento que você já sabe o que você vai ter de resultado no momento em que você faz a aplicação. Então, a modalidade de renda fixa é uma modalidade um pouco mais conservadora de investimento. Já a modalidade de renda variável é aquela que você está exposto às oscilações de um determinado investimento, podendo ter um retorno melhor, igual ou pior do que o investimento em renda fixa. Então, em termos de potencial ou de expectativa de retorno, o investimento em renda variável, ele tem um maior potencial, mas não uma garantia de maior retorno. Então é muito importante que você entenda bem esse tipo de investimento antes de tomar uma decisão. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem nessa dúvida de ou renda fixa ou renda variável é a seguinte: todo tipo de investimento ele tem um prazo de maturação. O que é prazo de maturação? É o prazo onde aquele investimento pode entregar o que se espera dele. Então, o investimento em renda variável, como ele oscila, ele pode ter oscilações positivas e negativas ao longo do tempo, a gente entende que ele é mais adequado para o investimento de longo prazo. Porque em um dia, 2 dias, 3 dias ou um mês, você ainda não tem dali um resultado que você poderia esperar. Não dá para fazer uma análise muito curta assim. Já o investimento de renda fixa, normalmente, ele já entrega imediatamente o retorno que ele vai ter, bastando para isso você multiplicar pelo número de dias que você pretende ficar investido. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o investimento em renda variável, ele tem um horizonte de longo prazo. Então, quando você vai investir na renda variável? Quando esse capital que você está investindo, ele é um capital destinado a projetos de acumulação de patrimônio de longo prazo. E os investimentos em renda fixa, eles são investimentos que você também pode ter para longo prazo, mas eles também te atendem naquela parte do investimento que você pode precisar em algum momento, ou mesmo que você tenha plano de usar. Por exemplo, uma reserva de emergência, o dinheiro que você tem que deixar disponível para qualquer eventualidade. Potencialmente ele vai ser investido na renda fixa, ou num fundo de renda fixa, ou num fundo referenciado DI. Tá? Esse investimento não vai ser feito em ações ou num fundo de ações. Por quê? Porque se você precisar dele num curto prazo, pode ser que inclusive ele tenha tido uma rentabilidade negativa. Então o segredo aqui é você usar o seu planejamento e entender qual capital que você possui que pode ser alocado em investimentos de renda fixa em função dos seus objetivos e o capital que você pode alocar em renda variável, que é um capital de longo prazo. E sempre que você tiver um objetivo ou um destino para o recurso, pense bem antes de colocar esse investimento na renda variável. Porque se você tem, por exemplo, uma casa para pagar daqui a um ano, você não deve correr risco com isso. Então esse tipo de reflexão vai ser muito baseada no seu próprio planejamento. Então a questão de escolher um investimento em renda fixa ou em renda variável, ela é errada simplesmente porque isso vai depender do seu planejamento. E na verdade você não tem que escolher entre uma ou outra. Você pode ter ambas as modalidades de investimento de acordo com o seu planejamento financeiro. Perfeito? Então o investimento em renda variável vai ser muito adequado para a formação de patrimônio de longo prazo. E o investimento em renda fixa também pode atender o longo prazo, mas é mais adequado para os investimentos que são feitos para objetivos definidos e com necessidades de resgate mais curtas. Então sempre utilize o seu planejamento para fazer essa avaliação, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.